Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. A propósito, se gostar, deixa o like. Olá a todos, sou o Felipe. O que me ocorreu foi no ano de 2004. É comum ouvir histórias de causas sobrenaturais, porém você nunca acha que vai vivenciar isso de verdade. Naquele ano, eu estava cursando a oitava série. Eu tinha 14 anos. Minha rotina era dividida. De tarde eu ia para a escola e à noite ia para frente da mesma escola, só que para trabalhar. Eu vendia chopp, que é chamado em outras regiões de geladinho ou din-din. À noite só estudavam adultos, e como a região norte é muito quente, eu fazia sucesso nas vendas, e aquela grana extra ajudava bastante. Estávamos no mês de novembro e as provas estavam chegando. Minha mãe queria que eu parasse as vendas para me dedicar a estudar. Era uma sexta-feira. Naquela noite, quando deu 9 horas, eu tinha vendido todos os chupes. E fiquei feliz, porque ia voltar cedo para casa. Eu morava no final da rua do cemitério, mas nunca tive medo de passar ali, nem mesmo à noite. Logo que saí da escola, faltou energia. Estava um luar bonito e não me impediu de voltar para casa, já que dava para ver tudo. Andei por uns 10 minutos. A rua estava vazia devido à falta de energia, e logo avistei o cemitério, que ficava na metade do percurso para minha casa. O cemitério tinha um muro que não era muito alto, então se via os túmulos do lado de fora. Eu era acostumado a passar ali, mas pela primeira vez, por algum motivo que eu não consegui explicar, começou a me dar medo. Andei mais um pouco e reparei que mais à frente tinha alguns cachorros vira-latas na rua e estavam latindo para o muro, como se estivessem latindo para algo. Quando eu estava próximo aos cachorros, olhei para o muro e vi que alguma coisa botou a cabeça por cima dele, olhou para mim e se escondeu. Eu vi aquilo muito rápido. Cheguei até a pensar que a minha imaginação estava me pregando peças. Os cachorros latiram com mais raiva. Foi então que escutei um grunhido muito feio, saindo de trás do muro. Os cães se assustaram e saíram correndo, e eu comecei a voltar ao caminho. Tive medo de continuar. Quando me afastei alguns metros, o bicho pulou o muro, e eu o vi claramente. Aquilo era muito magro. Andava de 4 patas. Tinha orelhas muito grandes e o focinho dele parecia uma mistura de focinho de cachorro e de porco. Eu não pensei 2 vezes e comecei a correr. Enquanto corria, olhei para trás, e aquele bicho estava vindo atrás de mim. Ele corria de um jeito muito estranho, meio de lado, e mesmo assim era bem rápido. Comecei a gritar pedindo ajuda, porém ninguém me socorreu. Não abriam as portas das casas para me ajudar, então só me restava fugir daquela coisa. Eu voltei o caminho todo correndo, e já estava próximo à escola novamente, e aquilo ainda vinha atrás de mim. O cansaço já havia começado a me vencer. Minhas pernas doíam muito. Cheguei no muro da escola, e na metade daquele muro tinha um buraco, que a gente sempre subia nele para conseguir pular o muro, quando já tinha fechado o portão da escola, ou até mesmo para invadir a quadra para jogar bola. Então não pensei 2 vezes. Chegando naquela parte do muro, subi naquele buraco e pulei para dentro do terreno da escola. Por algum motivo, o bicho não pulou o muro e nem veio atrás de mim, mas eu ouvi os barulhos dele passando pela rua. Continuei indo em direção à escola e encontrei o vigia da noite. Ele brigou muito comigo, dizendo que eu devia estar em casa e não ali. Eu contei para ele o que tinha acontecido, mas ele não acreditou. Ele me pegou pelo braço e me levou até o portão da frente, e já ia me botar para fora, quando ouvimos um grito assustador. Ambos ficamos parados nos olhando. Então o vigia foi até o portão de ferro e olhou para fora, e eu fui junto. Aquele bicho estava na pracinha, que ficava em frente à escola. Estava sentado olhando na nossa direção. Ele ficou por um tempo nos observando, até que depois de alguns minutos ele se levantou como se fosse um homem e saiu andando pela rua, até eu o perder de vista. O vigia ficou espantado com aquela visão. Ele não acreditava no que tinha visto, e nem eu queria acreditar que uma coisa daquelas existia. O vigia achou melhor que eu passasse a noite na escola com ele.
E assim eu fiz. Só tive coragem de voltar para casa quando o sol nasceu. Quando cheguei em casa, minha mãe estava morta de preocupação, mas também queria me bater, porque pensava que eu tinha feito alguma coisa errada. Mas felizmente o vigia me acompanhou até em casa. Ele contou para minha mãe tudo o que tinha acontecido na noite anterior. Minha mãe escutou a história e depois de ouvir tudo, ela acabou acreditando em mim. Depois desse dia, não fiz mais minhas vendas à noite, só fazia no período da manhã. A gente sempre escuta histórias envolvendo lobisomens, mas nunca imagina que um dia vai estar frente a frente com um. Na segunda-feira, quando cheguei na escola, contei a todos os meus amigos o que tinha acontecido. Contei para os professores. Na verdade, quem ouvia eu contava. Eu, ingênuo, queria avisar a todos que tinha algo maligno naquela cidade. Só que ninguém acreditou em mim. Minha mãe até recebeu um chamado da escola, sendo aconselhada a me levar num psicólogo. E eu sempre era feito de chacota quando lembravam desse acontecido. Minha mãe conversou comigo, dizendo que acreditava em mim, mas que nem todo mundo era como ela, e que eu devia parar de falar aquelas coisas, que seria melhor para mim tentar esquecer tudo isso. Ela foi atenciosa e carinhosa nas suas palavras. Desde essa conversa, não toquei mais no assunto. Mas eu sei o que vi, e é libertador poder compartilhar, ao menos na internet, essa experiência. Obrigado por me ouvirem. Meu nome é Karina. Não sei se você aborda esse assunto no seu canal, mas mesmo assim, essa é a minha história. Eu tinha 19 anos e trabalhava num restaurante, e foi lá que eu o conheci. Seu nome era Roberto. Ele era um homem muito bonito e gentil, e logo que nos conhecemos, tivemos uma grande afinidade. Ele se tornou um cliente assíduo do restaurante, e após algumas conversas e troca de olhares, combinamos de sair. E não demorou muito tempo e ele me pediu em namoro, e eu logo aceitei. Os primeiros meses foram incríveis. Tudo que eu queria num homem, eu tinha nele, mas sei que era muito ciumenta, e isso começou a desgastar nossa relação. Depois de uns 6 meses, ele disse que não aguentava mais meu ciúme e queria se separar. Eu fiquei desesperada. Eu amava aquele homem, então fiz algo que não devia. Procurei um terreiro de quimbanda e fui procurar meios de fazer amarração nele, para que não me deixasse. Naquele local sombrio, aprendi vários rituais e cuidei logo de pôr tudo em prática. A dona do terreiro me avisou que tudo teria um preço. Eu disse que não me importava, pois só queria que Roberto voltasse para mim e que me amasse como antes. Quando cheguei em casa, fiz uma oração que me foi dada pela dona do terreiro, e em seguida escrevi o nome dele várias vezes na palma do meu pé, para que ele sempre andasse atrás de mim. No começo deu certo. No dia seguinte, Roberto pediu para voltar. Eu fiquei feliz e me sentindo completo. Depois de uma semana, ele ficou distante novamente, e as brigas voltaram. Eu senti que cada vez mais o ritual ia perdendo a eficácia, e Roberto se afastava cada vez mais de mim. Então passei a frequentar cada vez mais aquele terreiro, em busca de outros rituais, e logo aprendi novas maneiras de mantê-lo junto a mim. Usei 2 banhos atrativos chamados Pega e Não Me Larga e Queira que Não Queira Vai Ficar Comigo. Novamente, Roberto se aproximou de mim, cheio de paixão. O que fiz tinha dado certo, e de novo o ciclo se repetiu. Ele começava a se afastar e as brigas não paravam. Eu estava cansado de fazer rituais que não duravam. Era sempre a mesma coisa. Eu fazia algo novo, ele voltava apaixonado e logo em seguida as brigas retornavam. Até que voltei àquele terreiro irritada com aquela situação. Exigi daquela mulher uma solução definitiva. Eu queria algo que Roberto só tivesse olhos para mim. Foi então que ela me avisou: Menina, sua dívida já está grande. Você só pede, não dá nada em troca. Quando o valor for cobrado, você pode se arrepender. Eu reafirmei que não me importava com o preço, só queria uma solução. Foi então que aquela senhora me disse: assim que você fizer o que vou lhe ensinar, o amor dele ficará tão grande que vai virar obsessão. Eu achei aquilo perfeito, era isso que eu queria. Ela então me disse que eu teria que pegar um papel, escrever o nome dele e enrolar num bife cru.
fazer uma oração específica que ela me deu e enterrar em um lugar onde ninguém achasse. Eu fiz tudo o que ela mandou. Pouco tempo depois, reatei o namoro com Roberto, mas o homem que eu amava estava diferente. Ele dizia que quando estava longe de mim, sentia muita saudade, mas quando estava ao meu lado só tinha vontade de me matar. Aquilo começou a me assustar. Ele ficou muito ciumento. Me levava e buscava no trabalho. Não queria que eu falasse com ninguém, nem mesmo com meus familiares. Ele até tentou me manter presa na casa dele, para ninguém me ver. Eu tentei fugir, mas ele me pegou e me bateu bastante. Daí em diante, eu só saía acompanhada dele. Seja lá o que fosse aquele ritual, tinha dado muito errado. E agora eu via que começava a pagar o preço de tudo que eu havia pedido. Roberto estava irreconhecível, e eu só sentia medo dele. Certa noite, ele me levou para jantar, e eu tentei fugir dele, até que ele me alcançou e me empurrou com muita força. Eu me desequilibrei e acabei caindo na estrada, e nisso um carro me atropelou. Acordei quando estava no hospital. Minha perna doía muito, percebi que estava engessada. Olhei para o lado e vi minha mãe. Minha mãe disse que Roberto estava foragido. E naquele momento, eu percebi o grande mal que tinha feito ao homem que pensava que era o amor da minha vida. Assim que pude sair do hospital, eu voltei àquele terreiro e perguntei para aquela mulher uma maneira de desfazer tudo aquilo. Ela me disse que eu teria que desenterrar aquele bife e atear fogo, e que nunca mais poderia voltar com Roberto, ou algo pior aconteceria. Fiz o que ela mandou e até me mudei de cidade. Nunca mais vi Roberto e nem soube notícias dele. Hoje, me arrependo muito do que fiz. Não aconselho ninguém a fazer algo do tipo, pois as coisas que vêm através do mal têm um preço, e é muito caro. Se você chegou até aqui, é porque gostou do nosso conteúdo. Então, se inscrevam no canal e deixe o like. Isso nos ajuda bastante. Porém, se você não se inscrever, cuidado! Algo pode puxar o seu pé hoje à noite, hein? Valeu, galera! Fiquem com Deus e tchau!